Salve galera! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem com vocês? Eu aqui sou o JV, meus amigos, eu não posso bater aqui que eu tenho microfone aqui, droga. De qualquer forma, eu sou aqui eu aqui sou o JV, meus amigos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro História Completa. Finalmente esse quadro voltou, e com uma história que faz muito tempo que eu tô prometendo trazer aqui pro canal, galera, finalmente o negócio chegando. Como prometido já faz um tempo, hoje a gente vai falar da história completa da saga Dinastia M, um marco na história da Marvel, meus amigos, e que tem como grande destaque a própria Feiticeira Escarlate. Inclusive sendo meio que uma sequência direta da saga Vingadores: A Queda, que eu já fiz vídeo também contando a história completa dessa saga, tá aqui no card aqui, ó. Então aconselho que você veja esse vídeo aqui do Vingadores: A Queda antes de assistir esse vídeo aqui, para você poder entender melhor e ficar melhor embasado sobre o que é essa saga, as consequências que ela tá trazendo, tudo, enfim. Vai ser um vídeo muito bacana de uma saga excelente. E antes de começar o vídeo, só quero dar um porém. Só porque eu tô contando a história completa dessa saga aqui no vídeo, não significa que eu não quero que vocês leiam ela em quadrinhos. Vocês podem ver esse vídeo, mas depois vão para os quadrinhos, cara, pra vocês terem a sua própria percepção sobre essa saga. Eu acho que vai valer muito a pena. Então, ó, mesmo depois de ver esse vídeo, não deixem de ler ela. Procura algum lugar aí na internet, procura a revista física mesmo, não importa. Só lê ela, que vale muito a pena. Enfim, chega de enrolar, que eu sei que vocês querem ver o vídeo, então vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sino logo em seguida para sempre ser notificado quando sai um vídeo novo aqui no Terra Nerd. De tudo isso, então, bora pra história. Bom, para poder começar, como eu disse antes, essa saga é uma sequência direta da saga Vingadores: A Queda, ou seja, ela mostra todas as consequências que esse arco teve no universo Marvel como um todo, principalmente para os Vingadores e para os X-Men. A história já começa com os Vingadores e os X-Men tentando decidir qual seria o destino da Feiticeira Escarlate depois de tudo o que aconteceu, o que eles fariam com ela, tudo. Era uma coisa muito incerta, porque enquanto ela era uma heroína, ela também foi meio que uma vilã de tudo isso. Paralelo a isso, a gente viu Pietro Maximoff, né, o Mercúrio, indo pra Genosha para poder visitar a irmã e poder tentar de alguma forma salvar a vida dela. Só que então Magneto diz que não pode fazer nada para ajudar ela, o que claro chateou muito o Pietro, cara. Parecia que dessa vez não tinha forças que ajudassem ela. Voltando pros Vingadores e X-Men, eles decidiram então ir até Genosha, onde a Feiticeira e o Magneto estavam, para poder falar com ela, para poder meio que botar os pingos nos is, sabe? Chegando lá, o Homem-Aranha foi o primeiro que sentiu que tinha alguma coisa dando errada. O sentido aranha dele começou a disparar constantemente, ou seja, a coisa boa não tava lá. Enquanto isso acontecia, do nada, o Professor Xavier simplesmente desapareceu. Os Vingadores e os X-Men então vão atrás de quem quer que tenha feito o Xavier desaparecer, e acaba que eles vão parar numa igreja, e entrando nessa igreja, um clarão muito grande toma conta deles. Depois desse clarão, Peter Parker acorda numa cama completamente confuso, perdido, inclusive ouvindo um bebê chorando na casa dele. Até que então uma mulher deitada do lado dele na cama manda ele ir cuidar do menino. E adivinha só, meus amigos, esse menino chorando era o filho do Peter, e a mulher que estava com ele na cama era a Gwen Stacy. Ou seja, era o filho do Peter com a Gwen. Inclusive a mesma Gwen Stacy que anos atrás tinha sido morta pelo Duende Verde na saga A Noite que Gwen Stacy morreu. Ou seja, meus amigos, é isso que vocês ouviram. Do nada a Gwen Stacy apareceu vivíssima da Silva, como se nada tivesse acontecido. Não bastando o fato de que a Gwen estava viva e teve um filho com o Peter, adivinha quem também estava vivo? Isso mesmo, o próprio tio Ben. Imagina o susto que os leitores não levaram lendo essa parte, meu amigo, olha. Chocante. Só que o Peter não foi a única pessoa que teve a vida alterada por causa desse clarão. Por exemplo, a Miss Marvel é uma super heroína que persegue vilões. Meio que ela é a sensação da cidade, sabe? Como o próprio Homem-Aranha é. O Scott, né, o Ciclope dos X-Men, ele é casado com a Emma Frost nesse universo. O Tony Stark é dono de uma empresa multimilionária, que inclusive engloba várias indústrias de tecnologia. Inclusive ele tem como funcionários o Hank McCoy e o Hank Pym. O Sam Wilson, o Falcão, ele é um detetive que tenta descobrir os segredos do Luke Cage e da gangue de super-humanos dele. E o Wolverine, no caso, ele faz parte de uma equipe da SHIELD, composta pela Jessica Drew, a Mulher-Aranha no caso, o Groucho, a Mística, a Vampira e o Noturno.
Só que tem um detalhe nessa história, gente. O Wolverine é o único que se lembra e sabe da vida que ele tinha antes de ser consumido pelo Clarão. Ou seja, ele sabia que estava vivendo uma vida falsa, ou alguma ilusão, ou em alguma outra realidade. O Wolverine então decide fugir do prédio da SHIELD e tenta ir atrás de qualquer herói para poder dizer o que estava acontecendo. Até que então ele pega uma revista e descobre que o mundo inteiro se tornou uma utopia mutante, cara. Ou seja, o preconceito contra os mutantes não existia mais. Até que então a equipe dele da SHIELD aparece para poder capturar ele e levar ele de volta, mas felizmente o Wolverine foi salvo no último segundo pelo Manto, que levou ele pro esconderijo onde o Luke Cage estava. E no esconderijo o Wolverine também se encontra com a Gata Negra, o Punho de Ferro e o Cavaleiro da Lua. E adivinha só quem mais ele encontrou lá? Adivinha quem também estava vivo nessa realidade? Isso mesmo, o próprio Gavião Arqueiro. O que na saga Vingadores A Queda foi morto pelo ataque dos Kree na Terra. Uma onda de ressurreições nesse universo da Wanda, né? Primeiro a Gwen Stacy, depois o Tio Ben e agora o Gavião Arqueiro. O que tá acontecendo aqui, tá ligado? De qualquer forma, passando a surpresa por ver o Gavião vivo, o Wolverine começou a contar toda a história dele pra todo mundo que tava presente lá. A princípio, ninguém lá acreditou, nem mesmo o Gavião Arqueiro acreditou na história. Até que então o Luke Cage aparece com uma menina chamada Layla Miller e ela dizia que ela se lembrava das mesmas coisas que o Wolverine lembrava. Inclusive, antes do Wolverine aparecer nesse esconderijo, ela já tinha aparecido lá antes e revelado pro Luke Cage sobre a esposa e o filho dele, o que por consequência acabou fazendo ele acreditar. Todo mundo então decidiu acreditar na história do Wolverine e tudo, né? E todos foram atrás da Emma Frost para poder tentar começar a salvar o mundo. Então a Layla usou os poderes dela para poder fazer a Emma se lembrar de tudo. Ou seja, bastava um toque na cabeça assim que a pessoa recuperava as memórias da vida normal que ela levava. Só que em nenhum momento foi explicado por que o Wolverine era o único além da Layla que se lembrava de tudo. Nunca foi revelado se ela tocou na cabeça dele enquanto ele estava inconsciente ou se ele tem alguma característica única que fez ele lembrar. A gente só sabe que ele se lembra. Depois de restaurar as memórias da Emma Frost, foi a vez de restaurar as memórias do Scott. E o próximo até as memórias restauradas seria o próprio Peter Parker. E foi uma cena muito triste, porque ele não aguentou o impacto dessa revelação de novo. Como se já não bastasse todas as tragédias que o Peter viveu na vida dele, cara, ele teve que de novo sentir a perda da Gwen Stacy e do Tio Ben, cara. Pensa quanto que isso não explodiu na cabeça dele, cara. E isso deixou o cara assim extremamente desolado, praticamente inconsolável, cara. Deu muita dó do Peter nessa cena. Ele ficou tão furioso com isso que ele decidiu que ia matar a Wanda e o Magneto quando tivesse a oportunidade. Custe o que custasse. Enfim, os outros Vingadores tiveram as memórias deles restauradas, né? No caso, a Miss Marvel, Tony Stark, Kitty Pryde, Matt Murdock, Jennifer Walters e, por fim, o Doutor Estranho. Porém, meus amigos, eles só não restauraram a memória do Steve Rogers, o Capitão América, porque nessa realidade ele já estava muito velho. Afinal, gente, nessa realidade da Wanda, o Steve nunca foi congelado, ele envelheceu normalmente. E, inclusive, os membros da equipe do Wolverine também foram rememoriados depois de tentar atacar eles. E foi aí então que os heróis se reuniram para poder finalmente partir para o contra-ataque. E o ataque aconteceria numa festa onde os convidados eram o Pantera Negra, a Tempestade, o Genisvel, o Doutor Destino e o Namor. Ou seja, só peixe grande nessa festa, meu amigo. Só os reis, praticamente. E aí começou uma batalha, cara. Era pancadaria pra um lado, era coisa explodindo pro outro, era poder sendo usado, não sei o que. Uma típica batalha que a gente espera dos Vingadores e dos X-Men, né? Uma batalha assim, nível de guerra. Durante a luta, a Wanda desapareceu, mas o Doutor Estranho foi atrás dela. E foi aí então que o Doutor Estranho descobriu que a Wanda estava o tempo todo sendo enganada pelo próprio Pietro. O que eu entendi nessa parte, gente, foi meio que assim, somando toda a vida sofrida que a Wanda teve, né, de ter perdido os filhos dela pro Mephisto, a morte do Visão, tudo, né, gente, foi muita coisa pra ela assimilar, tá ligado? E o Pietro sempre amou muito a Wanda, sempre amou muito a irmã, ele sempre tomou muito conta dela. Então meio que ele também tinha esses desejos de utopia, de paz mundial dentro dele, sabe? Então meio que ele queria dar a vida dos sonhos pra Wanda, cara. Então ele começou a praticamente manipular ela. Ele mexeu muito no psicológico dela, cara, ao ponto que ela tava tão assim desolada que ela simplesmente
acatou com tudo que ele dizia. E durante toda a conversa com o Pietro e com a Wanda, o Gavião Arqueiro apareceu e acertou uma flecha nela. Logo em seguida, o Gavião perguntou pra ela o porquê que ele morreu. E ela respondeu dizendo: eu te ressuscitei, não é? E logo em seguida, o Gavião Arqueiro foi desmaterializado pelo William, um dos filhos da Wanda que estavam lá nesse momento. E durante a batalha, o Magneto recuperou as memórias dele, porque ele estava com as memórias da realidade da Wanda, e decidiu ir atrás dos dois. Chegando lá, a primeira coisa que ele fez foi, adivinha, matar o Pietro. O cara matou o próprio filho por tudo que ele fez com a Wanda. Eu particularmente não acho que essa foi uma decisão muito fácil de ser tomada, mas naquele momento parecia ter sido o certo a ser feito. Pelo menos na visão do Magneto, né, gente? A gente conhece o cara, sabe como que ele age. E ainda por cima, não bastando o Magneto ter matado o Pietro, ele foi lá e também matou o William. E se vocês pensam que isso ficou barato, gente, não ficou. A Wanda vendo tudo isso acontecendo, vendo o irmão e o filho serem assassinados na frente dela pelo próprio pai, ela explodiu de raiva num ponto. Ela falou um monte de coisas, tudo, até que então ela chegou num nível assim tão profundo de ódio, que tudo que ela fez foi se levantar, flutuar um pouquinho e falar bem baixinho: chega de mutantes. Logo depois dela dizer isso, um clarão se envolveu de novo em todo mundo, nas páginas, tudo mais, e o mundo voltou ao normal, não é? É quase isso. Voltando pro nosso mundo normal, a gente viu que todos os X-Men da Mansão Xavier perderam os poderes. Literalmente todos. Bastou a Wanda falar 3 palavras para poder praticamente exterminar a raça mutante da Terra, cara. Por isso que eu já falei em outros vídeos e repito, gente: jamais deixem Wanda Maximoff brava. O que ela é capaz de fazer não é capaz de ser descrito. Eu já disse em um vídeo meu já, meus amigos, ela é capaz de destruir o universo Marvel, basta ela querer. Enfim, é com esse final trágico do fim da raça mutante que a gente encerra a saga Dinastia M. Bom, meus amigos, minha opinião rápida sobre essa saga: é uma saga bombástica. Ela pegou todos os efeitos catastróficos de Vingadores A Queda e elevou pra outro patamar, sabe? É basicamente tipo como a gente pensasse que não desse pra piorar. Tipo, a gente leu a saga Vingadores A Queda e pensou: cara, não tem como isso piorar. Aí a gente vê a saga Dinastia M e piora, tá ligado? A gente viu várias cenas pesadas nessa saga, né, cara? O Peter perdendo a Gwen e o Tio Ben de novo, a Wanda perdendo o irmão e o filho na frente dela pelo próprio pai, o Pietro manipulando a Wanda pra ela poder trazer a utopia que esses dois tanto sonhavam, tá ligado? É uma saga bombástica, é uma saga triste e até meio pesada, na verdade, gente. Porque mostra que naquele momento a consciência da Wanda tava em frangalhos, cara. Ela não tinha mais esperança com nada. E é uma das sagas mais importantes de todo o universo Marvel. Essa saga tem consequências que muitas delas refletem até hoje nas HQs. Não é à toa também que ela foi parcialmente adaptada na série do WandaVision, né, gente? É uma saga extremamente importante não só pra Marvel, mas principalmente pra Feiticeira Escarlate. E se você se considera minimamente fã da Marvel, é meio que uma obrigação sua ler, cara. É uma saga muito boa, muito marcante e com uma história muito bem escrita do começo ao fim. Mas de qualquer forma, esse foi o vídeo, meus amigos. Eu espero demais mesmo que vocês tenham gostado, galera. Eu fiquei muito feliz de finalmente ter feito esse vídeo. Faz tempo que eu tô prometendo e agora ele é realidade, cara. Eu estou muito feliz com isso. Agora fala pra mim aqui nos comentários: você já leu a saga Dinastia M? E também, se você tá lendo ela agora, depois de ver esse vídeo, me fala o que você tá achando, o que você achou dela. Escreve aqui nos comentários a sua opinião, que eu tô doido pra ler ela, ok? E fiquem tranquilos, gente, que muito mais sagas de quadrinho vão aparecer aqui no canal, viu, gente? Seja da Marvel, seja da DC, elas vão aparecer aqui no canal, cara. Então, para isso acontecer com mais frequência, basta você deixar seu like e logo em seguida se inscrever no canal e ativar o sino para sempre ser notificado quando algum vídeo de super-herói, de revistinha em quadrinho vai aparecer aqui no canal, cara. Conto com a sua presença aqui do meu lado, ok? Bom, é basicamente isso daí então. Um grande beijo para todos vocês aí, jovens mutantes das interwebs. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Me despeço de vocês e tchau!